Hoje, da paixão ao negócio, vamos colocar em pauta um tema que tem a ver com uma palavra que está muito na moda, é inovação. Tá? Se utiliza no dia a dia permanentemente. Então, se você trabalha no setor de serviços automotivos ou tem uma empresa de serviços em geral, talvez esse assunto possa ser de seu interesse. Muito bem, vamos dar entrada então ao tema, que, como estávamos falando aí na abertura, essa palavra que está tão na moda, todo mundo utiliza, tudo vira inovação, e também às vezes fica um pouco, vamos dizer assim, quase que um mito, porque parece que só as grandes empresas podem inovar, quando contratam aqueles gênios da inovação, e só tendo uma equipe muito particular maravilhosa que estudou nas melhores universidades de inovação do mundo. E vocês vão ver que não é bem por aí. Vocês vão ver que isso é um glamour exagerado que se coloca em cima da inovação e com certeza vão identificar que vocês já inovaram várias vezes ao longo da sua vida como profissional ou como empresário. Então, mas primeiro, vamos começar respondendo uma pergunta. Essa pergunta que eu estou colocando aqui na tela. O que é inovação? E, primeiro que nada, o que quero trazer para vocês, que eu vou me basear naquilo que é possível, que está adjacente a gente. Não criar todos esses ideias mirabolantes da inovação disruptiva, que muitos chamam assim, né, de criar coisas que vão revolucionar o mundo. A gente vai falar mais de uma categoria que se chama inovação incremental, que é o que realmente vai transformando o mundo aos poucos. Então vamos falar um pouquinho disso, respondendo a pergunta que está aqui na tela agora, o que é inovação a partir do conceito inovação incremental. Beleza, vamos em frente. Então, para começar, eu vou dividir em algumas etapas. Uma inovação sempre vai partir de uma sequência de um novo cenário. Tá? O mundo muda permanentemente, está sempre em constante mudança, isso não é novidade. É claro que nós temos que trazer isso, o que vou explicar aqui é um pouco genérico e depois a gente vai baixar isso para a nossa realidade, para nosso âmbito de atuação, para onde a gente atua, mas conceitualmente funciona da mesma forma. Assim como muda o mundo para o mercado financeiro, para o mercado, sei lá, da medicina, muda para qualquer um dos outros mercados, ok? Então, e vão se criando esses novos cenários. Basicamente, dentro desses novos cenários, o que a gente vê é o seguinte, são mudanças do ambiente contextual. Que é o ambiente contextual? Olha, é tudo, é estrutura, é economia, é política, tudo contexto que faz a um cenário macro. Tá? E o ambiente transacional. Que é o ambiente transacional? Nós vemos hoje isso mudando muito rápido. É a forma de comercializar. Se a gente olha para trás, alguns séculos para trás, a gente não tinha, por alguns mercados do país, não tinha moeda, era na base da troca, e aí vai evolucionando, vai evoluindo. Hoje nós temos desde moedas eletrônicas até Pix, e até isso tem a ver com o mercado transacional, sem falar do que é importação, exportação, enfim, todas as modalidades que permitem fazer um ambiente transacional. Quer um outro exemplo do que é transacional? Se você está contratando uma assinatura, seja da Netflix, do que for, isso é uma nova forma de comercialização, o mercado de assinaturas, por exemplo. Ok? Beleza, então sempre uma inovação vai partir de uma mudança que está permitindo, está mudando o ambiente, está mudando o contexto, está mudando a forma com qual a sociedade, as pessoas se relacionam e fazem negócios, entre outras coisas, ok? E depois, o que traz sempre uma inovação? Vai estar baseado em uma
combinação de soluções, ou seja, soluções que já existem, coisas que estão aí. Na verdade, quando a gente para pensar, qualquer uma das inovações que podem chamar hoje como disruptivas, estão cheias de coisas que já estavam inventadas. E, na verdade, o que foram fazendo é combinar as soluções. Por isso também eu sou um pouco crítico com essa história da inovação disruptiva, como que cria tudo novo, é tudo diferente. Não, na verdade sempre está se baseando em coisas que já existiam e foram combinadas de forma diferente. Claro que não tira o valor ao fato de inovar, de ter a ideia e tirar isso do papel e fazer funcionar a partir da combinação de coisas. O exemplo que eu vou colocar aqui é um exemplo que é super utilizado, é antigo e super utilizado, mas como analogia, como forma didática, ajuda bastante para entender o que é essa inovação incremental que está baseada na combinação de soluções. Por exemplo, 600, vamos um pouco mais para 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, somamos o que temos agora, daria 2024, estamos agora, então daria 5.724, quase 6.000 anos, né? Mais de 5.000 anos atrás, um homem inventou a roda, assim, não tem tanta precisão com isso, foram o que encontraram em resto já de 5.000 anos atrás, ainda indícios de que o homem já utilizava a roda. Mas vamos acordar isso. 5.000 anos atrás, um homem inventou a roda. E mais ou menos 600 anos atrás, um homem, vamos dizer, inventou ou foi se fazendo uma forma de transportar as coisas em malas. Inventou a mala, 600 anos atrás. Começavam as grandes navegações, tinham que levar roupas, tinham que levar coisas pessoais, era diferente, então vamos carregar em um porta-objeto de grande tamanho, que é isso, uma mala, ok? Eram de madeira, depois madeira com couro e por aí vai. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Olha, entre os 3.000 os 5.000 pouco anos atrás, os 600 anos atrás, essas duas coisas existiam de forma separada. Mas, como o ambiente foi mudando, pessoas foram descobrindo novas formas de viajar pelo mundo. Na verdade, pessoas foram descobrindo, não. Olha, nos anos 60, final dos anos 50, 60, a revolução do avião a jato. O avião a jato começou a fazer os voos transatlânticos muito mais rápido, a pessoa começou a viajar mais e viajar mais por mais dias, então começaram a ter mais necessidade de utilizar mala e tudo isso mais. Vejam o que está acontecendo. O que está mostrando aqui é que o ambiente contextual mudou, a estrutura existente mudou, então assim as pessoas já não iam mais tanto de navio e carregar as malas até o navio, depois alguém levava. Mudou o cenário. Então aí começou a surgir a necessidade de ter outras formas de carregar as malas, e aí o que nós temos agora é as malas com rodas. Veja só, estamos dizendo uma coisa extremamente natural para a gente, foi inventado nos anos 70, que foi a combinação da roda, que tinha 5.000 anos de ser inventada, com a mala, que tinha 600 anos de ser inventada. Aí veio alguém e disse, olha, vamos colocar roda que já existe na mala que já existe. E aí criamos um produto novo, que é a mala de viagem com rodinha. Olha que simples que é a inovação desse ponto de vista. É uma sacada muito boa da época, mas é uma solução incremental. O que tem de característica, então, essa inovação também impacta as pessoas. Hoje você não vê um aeroporto, uma rodoviária ou qualquer local onde tem pessoas viajando que não tenha uma mala com rodas. Mudou completamente o todo, no sentido de transportar os objetos. Então, esses três elementos estarão sempre presentes em um processo de inovação. Por um lado, novos cenários que vão se criando e criando oportunidades, vão realmente, essa mudança constante vai criando oportunidades. Aí a oportunidade de combinar soluções e criar algo novo a partir de coisas que já existem, mas que nunca foram combinadas. E aí sim impacta as pessoas.
ok? Então, esse é o processo base de qualquer inovação. Vocês podem reparar que qualquer elemento que vocês mesmos julguem como inovação vai ter esses três elementos. Houve uma mudança contextual ou transacional, ou ambas, se combinaram soluções e se criou uma coisa nova que impacta as pessoas. Isso está ao nosso alcance também. Isso pode baixar nosso dia a dia. Não precisamos ser uma pessoa que invente a mala com rodas nos anos 70. A gente também tem que trazer o processo de inovação para nosso ambiente. E nosso ambiente é o do dia a dia. Inovar quer dizer fazer as coisas de uma forma diferente. E não importa se alguém já está fazendo, pode ser uma inovação para você, na tua empresa, na tua forma de fazer as coisas. É um processo de inovação, combinando o que você já conhece, que já existe, e fazendo um processo novo de atendimento, fazendo uma forma diferente, por exemplo, porque nós que trabalhamos muito na parte da oficina, de definir um procedimento de trabalho com tecnologia que traz um pouco de inovação, obviamente, a tecnologia, e você passa a ser isso de uma forma diferente, mas na verdade você não inventou todas essas coisas, você combinou e passou a fazer de uma forma diferente. Isso está ao nosso alcance, isso sim é possível, mas o que tem que ter de forma mandatória é que aquilo que você está fazendo como inovação, para que ganhe o título de inovação, tem que ter impacto nas pessoas, impacto positivo. Não pode ser uma solução que é boa só para você. Tem que ser uma solução que impacta de forma positiva a maior quantidade de pessoas possíveis, ok? Então vamos entrar agora nessa outra tela aqui, os elementos básicos para se diferenciar, tá? Eu já estamos falando agora de inovação, mas aqui podem fazer um parênteses e tirar isso aqui, se quiser até a palavra inovação, elementos básicos de uma diferenciação inovadora. Isso é qualquer coisa que vocês pensem como negócio ou como profissional, seja empresário ou seja um profissional, tá? Que tenha sucesso de forma assim chamativa, de uma forma contundente, vai ter três elementos, tem que ter três elementos que são os que vamos falar agora. Vocês podem pensar isso em qualquer ambiente, no ambiente de empresa, no ambiente profissional, no ambiente esportivo, tá? Podemos até colocar alguns exemplos para ver se batem esses três elementos que estamos falando aqui. Primeiro que nada, número um, vocês estão vendo aí, esse elemento tem que ter agregação de valor de forma significativa. O que você está criando, o que você está propondo como solução, como proposta de valor, tem que agregar valor de forma contundente. Não tem que ser simplesmente mais do mesmo, não tem que ser uma coisa igual que todo mundo, tem que agregar valor de forma significativa, porque estamos falando de diferenciação, ok? Aquilo que se destaca e muito ao redor do que está sendo ofertado por aí. Então, ponto número um para a diferenciação, aquilo que você está oferecendo tem que agregar valor de forma significativa. Segundo, isso que você está oferecendo tem que passar a ser uma raridade. O que é ser uma raridade? É uma coisa que você não encontra em cada esquina. O que você está ofertando, você não pega o carro, anda pela rua e tem 5 no mesmo bairro. Então não é uma raridade. Já tem várias pessoas fazendo e ofertando exatamente o mesmo. E pensem aí, eu tenho uma oficina mecânica, não sei o que, uma oficina mecânica tem 5, 6. Perfeito, mas não estamos falando o termo genérico do tipo de atividade comercial que você tem, senão o tipo de soluções que você oferece, o tipo de conserto, de atendimento, de garantia, de forma de fazer o serviço totalmente diferenciado, isso que te torna uma raridade, ok? Não é levar o mesmo título de oficina mecânica, por exemplo. E se for qualquer outro negócio, também é a mesma coisa. Nós aqui, DPN, a Paixão ao Negócio, falamos muito, porque é nosso ambiente, o ambiente de serviços, ok? Mas tem que ser uma raridade, não tem que ser fácil de encontrar.
E terceiro, e não menos importante, o que é? Não tem que ser uma coisa fácil de ser copiado. O que você faz, que está baseado no teu conhecimento, na tua experiência, nos teus talentos, naquilo que você desenvolveu, pode ser procedimentos próprios que você desenvolveu, forma de atender o cliente, hospitalidade que você oferece para o cliente, a qualidade do serviço, ou seja, o conjunto da obra, tem que ser difícil de ser copiado. Porque se é fácil de copiar o que você faz, aí deixa de ser raro, que é o ponto número 2, deixa de ser raro muito rápido. Então perde totalmente o valor. Tá? Então, 3 elementos que tem que estar sempre presentes. Se eu falei para vocês, seja empresário, seja um profissional que você trabalha numa empresa, é a mesma coisa. Você agrega valor de forma significativa nessa empresa onde você está trabalhando, na função que você está exercendo. Você é uma raridade? Ah, não tem quantos colaboradores como você tem aí que igualzinho com essa agregação de valor que você traz. E outra coisa, todo mundo consegue fazer o que você faz, ou seja, é fácil de copiar. E isso mesmo, um profissional, para um produto, para um serviço, para um profissional. Aí eu falo até um esportista, eu gosto de fazer brincadeira. Olha, imagina o Messi, né? O Messi, ele não agrega valor de forma significativa. Ó, vamos fazer um exemplo bem claro. Quando o Messi está jogando agora no Inter de Miami, se o cara está jogando, o estádio está lotado, 50 mil pessoas, sei lá quanto é a capacidade. Se alguém avisa, o Messi não vai jogar esse jogo aqui hoje, vai descansar, ou tá, sei lá, com um probleminha. Beleza, já não vão 50 mil, vão 30 mil. O cara leva a gente, te agrega valor de forma significativa. Tá? Vende camiseta pra caramba. Então, agrega valor, isso está claro, né? Ele é uma raridade? Óbvio que é uma raridade. Quantos Messi você encontra no mundo? Tá? Então, é uma raridade. E é fácil ou é difícil de copiar o que ele faz? Obviamente, isso explica, na verdade, o valor das coisas, o valor profissional das pessoas, o valor de um produto ou de um serviço. Esses 3 elementos, quanto agrega de valor, que tão raro é e que tão difícil é de ser copiado, ok? E isso, quando você está pensando em inovação, é a mesma coisa. Quando você está criando um processo de inovação, tem que reparar se o que você está criando tem os seus elementos, né? Para poder ser realmente diferenciado. Vamos evoluir um pouco mais. Assim que eu gosto de falar o que é uma coisa e o que não é uma coisa. Nesse caso, vamos falar agora o que não é inovação. Tá? Obviamente que o que eu estou falando aqui é sempre a minha opinião, está baseada na minha experiência, mas é minha opinião. Vocês podem contrariar, problematizar, pensar diferente, colocar nos comentários, aproveitem para colocar nos comentários. Mas eu vou trazer alguns exemplos que, do meu ponto de vista, estão distantes de ser inovação. Tá? Por um lado, eu quero fazer um esclarecimento aqui. Inovação, nos dias de hoje, está muito ligado à tecnologia. Tá? Grande parte das inovações que surgem no mercado, elas têm a ver com tecnologia, utilização, digitalização, informática, assim, enfim, obviamente. Então, mas não quer dizer, ou seja, podemos dizer o seguinte: inovação vai da mão da tecnologia, mas tecnologia nem sempre gera inovação. Esse é um ponto também que temos que levar em consideração, porque muitas pessoas dizem, olha, que o primeiro que está aqui, né, botezinho do atendimento que não resolve nada. Quer dizer, muitos hoje em dia dizem, legal, eu vou inovar, eu vou colocar um botezinho do WhatsApp para fazer meus atendimentos dos clientes. Meu amigo, isso não é necessariamente um processo de inovação que você está colocando na tua empresa. Principalmente porque hoje vemos assim, que aquela empresa que tinha uma pessoa para te atender, agora te coloca um botzinho do WhatsApp que dá voltas, tá? Não resolve, e depois você quer falar com o atendente não consegue, ou pior ainda, né? Quando você era atendido por uma pessoa, o processo talvez demorava um pouco, demorava meia hora, 40 minutos para fazer, sei lá, um agendamento de um serviço.
Legal. Agora colocar um botzinho de atendimento que vai fazer tudo isso. Você, quando fazia com a pessoa, demorava meia hora. Agora, quando faz com botzinho, demora 40 minutos. Então, cadê a inovação? Cadê o ganho disso aí? Não tem, não tem. E principalmente naqueles sistemas que você fica em looping, não consegue sair e você entra em desespero e cai fora, ao menos que seja absolutamente necessário você utilizar isso. Então, cuidado para não pensar que toda vez que você coloca tecnologia, está inovando. Não necessariamente. Às vezes você está complicando a vida do cliente e aí está longe de ser inovação. Outra coisa, segundo ponto que está mostrando aqui, ó, terceirizar o serviço para o cliente. Isso está bastante comum. O que é isso, terceirizar o serviço para o cliente? Agora, para você comprar o meu serviço ou para fazer meu agendamento, você tem que preencher esse formulário aqui, tem que preencher esse outro, e passa para a página 2 e página 3 e não sei o quê, e pede um monte de dados, e na verdade, ele é teu cliente e você está colocando ele para trabalhar para você. Isso não é inovação, meu amigo. Isso está também, como eu estava falando, distante de ser um processo de inovação. E cada vez mais nós vemos que aparece esse discurso, olha, sempre pensando na tecnologia e no serviço, precisamos que você responda esse formulário aqui, que faça aquilo. Você bota o cliente para trabalhar. Isso não faz o mais mínimo sentido. Ou, como exemplo que estava colocando o Boticinho, você já tinha um atendimento ruim. Já era meio uma bosta esse atendimento, né? O que você fez agora? Agora você aromatizou. Então, ficou um cocô aromatizado, né? Porque o mesmo mau atendimento que você tinha, para o qual colocou um sistema, um bot de atendimento. Claro que estou falando isso de uma forma muito genérica, e existem sim muitos sistemas de atendimento que utilizam tecnologia, que facilitam a vida, que você pode fazer, sei lá, o check-in de um voo no aeroporto. Tem muita coisa que está funcionando muito bem, mas tem outro sistema que só está dando volta a volta em cima do cliente e é desesperador. Então, nem tudo é inovação. E outro último ponto aqui, de alguns exemplos, são apenas alguns exemplos, por favor, coloquem mais exemplos de vocês se pensam que não tem a ver com inovação, que é circunscrever a inovação dentro de rituais, ou seja, colocar todo o processo de inovação dentro de rituais. Então, o que é isso? Não sei se vocês ouviram falar, isso é bastante comum nas empresas. Dizem assim, olha, agora vamos fazer um brainstorm. Tem que ser em inglês, vocês já perceberam isso? Que as palavras, quando falam inovação, tem que ser em inglês. Então vamos fazer um brainstorm, que é uma reunião de ideias para inovar, como se juntando um par de malucos aí numa sala fossem sair ideias inovadoras. A maioria das vezes as pessoas desconhecem completamente do que estão falando, ou seja, foi aberta a temporada de caça para o chute, né? Sai chutando aí qualquer coisa, e porque esse é o processo de inovação, tá? Não é por aí que funciona. Nós, inclusive, vamos ver agora qual é um processo lógico de inovação. Se precisa ter um mínimo de conhecimento sobre a área de atuação que você está querendo fazer alguma mudança. Tá? Não pode estar, não, agora fazemos um brainstorm e sai redondinho. As startups, a cultura das startups tem umas reuniões que eles fazem, um tipo de atividade que eles chamam de hackathon, que também é a mesma coisa, se juntam aí, fazem um escândalo, e é um ritual, está ritualizado, porque as pessoas ficam, então, tem aí, agora vamos conseguir, sim, vamos, e é tudo um negócio motivacional aí. Gente, não é assim que funcionam as coisas para criar inovação. Isso, me desculpe se alguém não concorda com isso, está aberto justamente para isso, mas não está baseado em rituais, está baseado em metodologias, em trabalho, sabe qual é a principal ferramenta da inovação? É a observação, é a capacidade de você se abstrair
um pouco do ambiente que está enxergando e, obviamente, com conhecimento de causa, poder pensar em soluções, naquilo que falamos, vou combinar soluções existentes para fazer uma coisa nova. Então, observação é talvez a ferramenta mais poderosa para o processo de inovação. Legal? E falando nisso, vamos, quase que um atrevimento isso aqui, né? Vamos pensar em um que seria um passo a passo aí da inovação, de onde surge. Olha, primeiro que nada, como estava falando da observação, a observação não vai trazer aqui embaixo, estão vendo na tela, descoberta de uma oportunidade. Aqui nós podemos ver uma oportunidade. Por que eu consigo ver uma oportunidade? Porque eu sou empresário, porque sou um profissional, porque conheço no setor, porque eu vejo como o cliente está pedindo mais coisas, está sofrendo com tal circunstância e ninguém resolve. Então eu consigo observar um problema. Aí nós vamos ver realmente se aquilo é um problema, né, que é a segunda etapa aqui. Eu consigo observar uma situação, um incômodo, um desvio, uma situação não desejada. Vamos deixar nesse contexto. Uma situação não desejada pelo cliente, obviamente. Então, beleza. A partir desse momento, eu tenho que parar para pensar aqui. Segundo passo, é necessidade de alguém isso? Isso que estou vendo é uma necessidade mesmo? Resolve um problema? E problema também é uma palavra que a gente utiliza para tudo, né? Então, no contexto da inovação, problema ela se restringe ao seguinte: problema ele tem que ter duas características. Primeiro, tem que gerar um dano, um prejuízo, uma dor, como chamam, relevante. Tem que gerar um dano relevante. E segundo, tem que ter solução. Se não tem solução não é um problema do ponto de vista da inovação, ok? Eu vou ser bem assim, bem categórico com isso. Alguém quer fazer uma inovação para resolver a morte? Não, não tem, porque a morte não tem solução. Então, assim, vai acontecer. Então, isso não é um problema a resolver. Não, claro que gera tristeza, tudo que vocês quiserem, gera dor, mas não tem solução. Então, por esse motivo, não é um problema, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, seguindo, ok? Chegamos a um ponto, não, realmente, isso aí gera um prejuízo muito grande para a pessoa. Prejuízo não é necessariamente econômico sempre, né? Prejuízo pode ser um desgaste, um mau humor, mal-estar, uma tristeza, o que for, né? Beleza, vamos avançando, e aí sim, olha, identificamos, conheço o negócio, conheço o mercado, eu vi que isso aqui gera um prejuízo para as pessoas, gera uma dor para as pessoas, eu vou começar a idealizar. Idealizar está no terreno da criatividade. Então, quando alguém te fala, fulano de tal é criativo, tá, show de bola. Se precisa ser criativo, mas não é inovador. Tá? Inovar está no território do fazer, do mão na massa. Mas, obviamente, precisa da idealização e precisa da criatividade. Então, a gente tem que ter, sim, às vezes tem pessoas que são muito boas para idealizar e não são tão boas para executar. Problema nenhum, por isso que é bom trabalhar com equipe, fazer esse trabalho aqui com pessoas que têm habilidades, competências, talentos diferentes, ok? Mas então vamos na idealização. Nessa idealização é quando eu estava comentando um pouquinho mais atrás, falava, não, esse aqui é o brainstorm, né, a tormenta de ideias. Aí onde vem esse monte de chutes aí, claro, às vezes faz sentido, mas o que não faz sentido, a maioria das vezes que eu tive a oportunidade de participar várias vezes disso aí, é que vem um monte de pessoa que não entende coisa nenhuma de nada e sai dando chute sem parar, e aquilo vira um momento para perder o tempo de graça. Aí, beleza. Mas a idealização do que seria uma solução para aquilo que foi visto como um prejuízo, uma dor para o cliente. Ok, beleza. Vamos pensar depois em um caso mais concreto para que vocês consigam trazer, baixar a terra aqui. Vamos pensar que você tem uma oficina, tem uma cidade no interior, são, sei lá, uma cidade de
150 mil habitantes, mais próximo da tua cidade, a uns 30, 40 quilômetros, tem outra cidade de 40 mil habitantes. Aí você tem a percepção, por isso vai ter que checar isso depois, de que naquela cidade não há suficientes oficinas, que os caras, né? Então, putz, tem ideia, será que eu não posso abrir uma filial lá? E você pode someter essa ideia a um processo de inovação, como estamos fazendo aqui. Beleza, vamos idealizar. Como seria? Seria com uma unidade móvel? Seria com um posto avançado? Com uma oficina mesmo? Ok, comece a idealizar. Beleza. Vai avançando. Seguimos avançando, chegamos aqui, validação do tempo de mercado. O que é isso do tempo de mercado? Olha, é fundamental isso aqui. Porque muitas vezes você pode ter uma ideia genial, pode ser uma coisa, uma sacada muito boa, mas ela não está no tempo do mercado. O que é o tempo do mercado? O mercado não está preparado para absorver essa ideia. Então ela não vai funcionar. Ou porque é muito avançado no tempo, ou porque está muito atrasado também. Às vezes eu tenho um amigo que fala, né? Ó, essa ideia aí parece que você está comprando um ticket para um trem que já saiu, né? Quer dizer, perdeu o Playboy. Essa aí não funciona mais. Então, está no tempo certo do mercado, tem mais pessoas entrando, ninguém, ou é muito revolucionário, pode ser de alguma forma, que ninguém vai entender o que você está propondo. E às vezes se gasta muito tempo, dinheiro, investimento, não sei o quê, e essa ideia não vinga porque não está, como muitos dizem aí no inglês, no timing do mercado. Tá? Mais na frente, 3, 4 anos depois, chega outro e bomba. Isso o que foi? Que errei? Você errou no tempo do mercado. Então tem que ver se isso que está falando está no tempo certo. Depois nós vamos passar para uma validação técnica. Isso que você está propondo, tá, tem que ser validado. O que é uma validação técnica? Aquilo que você está imaginando pode ser realmente feito? Tá? Eu coloquei um exemplo aqui, olha, montar uma oficina, tá? Por mais que tenha dinheiro e tudo mais, tecnicamente está tudo resolvido. Tá? Não é uma grande revolução, mas às vezes você quer fazer um serviço completamente diferente que não existe no mercado e ainda não tem uma solução técnica que te permita fazer esse tipo de serviço. Então isso também é importante. Ou você pode também já inovar em duas coisas. Pode inovar até na solução técnica para poder a fazer esse serviço. Mas tem que validar se tecnicamente aquilo que você está pensando é possível de ser realizado. O outro ponto importantíssimo também é a validação econômica, financeira. Estamos dizendo assim, qual é o investimento e dentro da validação financeira você vai validar também e vamos vender a quanto isso? A esse serviço, essa oficina com os preços que nós praticamos aqui podem ser praticados naquela outra cidade? Um exemplo, então você vai ver validação do investimento, qual é o retorno e validação também da proposta econômica de valor dessa nova solução, ok? E depois, sim, já parte para construir a solução. Tá? Eu estava falando da validação técnica e não parei para falar aqui do protótipo. Tá? Dentro da validação técnica, sempre é muito importante você fazer um protótipo. Tá? Então, beleza, tá, mas um protótipo eu imagino que é para uma empresa de engenharia ou uma empresa de tecnologia que vai fazer um novo modelo de celular ou vai fazer um carro novo, uma coisa assim. Não, não necessariamente. Tá? É possível prototipar qualquer coisa. Até esse exemplo hipotético que eu coloquei para vocês de uma oficina que vai para outra cidade. Você pode fazer um protótipo. E como seria isso? E não vai montar uma oficina. Começa primeiro, talvez, alugando um espaço compartilhado em outro lugar. Tá? Então, cria um box, um único box de oficina em um posto de gasolina, em uma oficina de outro tipo de serviços, tá? Para ver, sentir se realmente aquilo que você estava querendo validar, que naquela cidade não tinha uma oferta suficiente, para de pé, como nós falamos. Então você tecnicamente também está validando a partir de um protótipo, ok? Validação econômica falamos, e aí sim, validou economicamente, validou a parte financeira, validou tecnicamente, então agora nós vamos, obviamente, validou a ideia, validou aquele sonho que estava projetando, já deixou, saiu do plano
da idealização para o concreto. Então, agora sim, vamos construir a solução. Se fosse, como o caso, uma oficina em outra cidade, você já vai montar essa oficina conforme o desenho, conforme o que você foi aprendendo, principalmente no protótipo. Quais são os tipos de serviço que mais são demandados, que você tem que levar em consideração, enfim, tudo isso. E aí sim, depois, você vai fazer o lançamento do mercado. Aqui é muito importante o seguinte, obviamente nós sempre estamos colocando, talvez uma cidade pequena, 50 mil habitantes, você não vai ter que ter um investimento em publicidade e comunicação tão grande, mas eu já vi muitas coisas muito bem feitas que elas não saíram como deveriam sair para o mercado por falta de comunicação. Porque validou economicamente, validou investimento, mas aí o investimento errou. Por quê? Porque no cálculo do investimento não foi levado em consideração que você teria que investir X dinheiro em comunicação. E lembre que geralmente quando você está fazendo uma coisa nova, ninguém conhece. E você vai ter que investir dinheiro para levar essa ideia ao conhecimento do teu público-alvo. Isso podemos falar outro dia em comunicação, mas é super importante isso do lançamento no mercado, ok? Aí depois, por último, funcionou, rodou, estabeleceu um período X de tempo num projeto, você vai analisar os resultados, vai avaliar todos os pontos de melhoria, isso vai checando cada certo tempo, porque é novo, então vai estar em transformação. Imagina, nossos próprios serviços, nossos próprios negócios que já têm anos no mercado, eles estão sempre passando por melhorias. Imagina uma coisa nova, tem que estar sempre ajustando. Então, vai fazer as melhorias e já vai traçar o plano de crescimento, tá? O plano de escalar esse negócio mais rápido porque deu certo, ok? Então, esse é um processo de inovação que funciona para qualquer coisa. Qual é o ponto mais importante? Os pontos mais importantes aqui são as validações, tá? Por quê? Porque quando a gente começa com essa descoberta de uma oportunidade, a gente romantiza muito, a gente se apaixona pela ideia. Então, como a gente se apaixona pela ideia, e nós dizemos, sim, o cliente precisa, isso vai ser um sucesso, ok? Há um fator que é a intuição do empresário, que é muito importante, não dá para descartar, mas também nesse primeiro processo da descoberta, oportunidade, idealização, a gente está romantizando muito, mas nós temos que trazer para a terra na validação. O processo de validação tem que ser feito a partir do cliente e não influenciar o cliente nas respostas. São pesquisas que se fazem para saber se aquilo que você está propondo realmente vai ao encontro de um problema. Se lembra que falamos no começo? Porque a quantidade de ideias que não está resolvendo, estão feitas para um problema que não existe, tá? É zero o valor. Se você não resolve um problema, o que você está fazendo não tem valor zero para o mercado, ok? Então, assim, há um momento que tem que ser bem pragmático, que são os dois processos de validação. Validação técnica, dentro da validação técnica se considera a própria proposta de valor. E dentro da própria proposta de valor, nós temos que considerar quais são as soluções técnicas, qual é a equipe, qual é o conhecimento necessário para fazer aquilo. Ou seja, é um trabalho bem a consciência do que você está propondo. Aí é um pouco difícil se desprender desse encantamento pela própria ideia. É você mesmo que teve ideia. Por isso que é muito importante envolver mais pessoas com habilidades diferentes, com formas de ver a vida, ou de ver também mais pragmático cada um dos negócios para poder colocar isso com um pé no chão, ok? Beleza, isso aqui era um pouco a ideia para trazer esse tema inovação, que como falei, é muito romantizado, é muito elitizado, mas todo mundo inova, todo mundo pode inovar, e é só a partir da inovação que as empresas de vocês, ou você como profissional do setor de serviços, vai estar crescendo permanentemente.
Gostou? Coloque aí nos comentários. Tem dúvidas? Coloquem aí também no comentário. Tem outros assuntos que gostariam de tratar aqui em DPN, dentro do nosso ambiente de negócios, também traga. E se não concorda também, como falei, pode problematizar, que vai ser legal. Nos comentários a gente está trocando ideias. Sempre que tiver respeito, daqui também nós vamos tratar da mesma forma. Muito obrigado e espero vê-los no próximo vídeo.